texto-áureo da revista, hoje, 26 de outubro de 2025, diz assim: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Quer dizer, quando nós aceitamos a Jesus e aceitamos a fé no Salvador, passamos então a sermos propriedade exclusiva de Deus. Olha só, irmã Suzana, você já não tem poder, ou você já não é dona de si mesmo, você pertence ao nosso Senhor e Salvador, Jesus ou Cristo. A palavra Senhor, lá do grego, quer dizer dono. Então, quando você joelha, quando você vai orar, Senhor Jesus, você está falando, o Senhor Jesus é o meu dono. Então, nós não somos mais de nós mesmos, porque nós professamos um dono. Não é? Quando nós professamos um dono, é exatamente quando nós falamos de o Senhor Jesus. Aleluia. A verdade prática, olha só, ter consciência. O que é consciência? Entendimento, sabedoria, compreensão de que nosso corpo é habitação do Espírito Santo, faz toda a diferença na maneira como o possuímos. Então, se eu não sou o dono de mim mesmo, então eu não posso usar o meu corpo de qualquer forma. E é sobre isso que nós vamos falar no decorrer da revista hoje. Aleluia. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Aí na introdução, no terceiro parágrafo, diz assim: nesta lição estudaremos a respeito do corpo como templo do Espírito Santo, enfatizando sua importância e necessidade de cuidados, principalmente quanto à santidade. Se somos templo do Espírito Santo, nós temos que ter esse entendimento e essa compreensão de que nós já não pertencemos ao mundo, nós pertencemos ao reino celestial, e nós já pertencemos a outro reino, já fazemos parte do reino de Deus e precisamos compreender que temos que ser cidadãos dos céus desde já, e não quando nós morrermos. Amém? Amém. Glória a Deus. Aqui em 1 Coríntios, capítulo de número aí na revista aí, 1 Coríntios, capítulo 6, melhor dizendo, 6 e 17, diz assim: comprado e selado. Comprado e selado. 1 Coríntios 6, 17 diz assim: mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. 6,17, mas o que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Essa palavra unir, o verbo unir, ela tem uma conotação muito interessante que procede do grego e do hebraico. Se você abrir lá em Atos, capítulo 11, 24, por favor, abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, verso de número 24. Atos 11, 24. Ó, o que diz aí, ó? Estavam falando a respeito de Pedro, né? Ó, era homem de bem e cheio do Espírito Santo de fé. Pô, e muita gente se uniu ao Senhor. Então estava falando de uma pregação de Pedro lá em Jerusalém, né? Então aqui muita gente se uniu ao Senhor. Guarda essa palavra, se uniu ao Senhor. Gênesis 2, 24, lá no início, Gênesis 2, 24. Aqui nós falamos agora, na sua
a Bíblia, né? Nós falamos agora do grego, agora vamos falar o hebraico. Ó, 2:24 de Gênesis diz assim: portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. O que é que a palavra de Deus está falando aqui? Quando nós aceitamos a Jesus, quando nós entendemos o mistério da fé, quando nós começamos a professar a vida em Deus, o que acontece? Nós deixamos o mundo e nos unirmos-á com o Senhor Jesus. Em fusão, não perdendo característica, personalidade, mas essa palavra unir-se, ela fala-se de uma união íntima, própria, comparado ao homem e a mulher no coito, no casamento, uma união perfeita, santa, inseparável. É a comparação que Deus tem para a nossa união com Cristo. Aleluia. E lá no Apocalipse ele diz assim que quando Cristo vier, nós vamos ter uma reunião com Ele. Apocalipse não, Tessalonicenses, teremos uma reunião com Ele. O que vai ser? Vai acontecer as bodas do Cordeiro e nós vamos estar intimamente ligados ao Senhor Jesus. Então nós não podemos olhar para nós mesmos e falarmos assim: eu não sou ninguém, eu não dou conta, eu não posso. Nós podemos sim, no Senhor nós podemos sim, no Senhor nós temos entendimento sim, porque nós somos um com Ele. Como a esposa é um com o seu marido um com a esposa, união íntima, mas também somos com o Senhor. Quem está entendendo, diga amém? Amém. É tão profundo e é tão firme, tão interessante, sábio isso, que não nos permite nesse casamento e que nós venhamos flertar com o mundo ou com o pecado. E é a respeito disso que nós vamos estar falando nesse dia aqui. Propriedade e habitação divina, está aí na revista. Então, se nós observarmos essa união com o Senhor, então nós começamos a pensar: peraí, mas então eu não posso brincar mais de ser crente. Então a minha vida cristã eu tenho que levar ela mais a sério. Olha o que ele diz aqui no capítulo 16 da revista: se alguém destruir o templo de Deus, que sois vós, Deus o destruirá, porque o templo de Deus sois vós, e sois vós é santo. O que é santo? Separado. Eu tenho uma analogia assim, bem simplória a respeito disso. Eu vejo o mundo como um chiqueiro cheio de porco. Ali tem merda, ali tem resto de comida, ali tem soro, lama, ali naquele chiqueiro ali tem tudo. E Deus foi lá, nos pegou e trouxe e nos transformou em ovelha. Nós não somos porcos mais que habitam no mundo, mas nós somos quem? Ovelhas, porque ovelhas se unem ao Senhor e é um animal limpo. Isso, a palavra de Deus, por isso que os porcos são rejeitados e as ovelhas são acatadas. Então nós somos lavados. Aí Jesus ele chega e fala assim: mas toma cuidado, porque a porca, depois de lavada, ela fica doida para voltar ao lamaçal. É assim ou não é? Então nós, enquanto crentes, nós temos que rejeitar o mundo e as coisas que no mundo há. Rejeitar, o que é isso? Depende de Deus dar força para nós? Não. O que Deus falou para Caim? Chegou para Caim e falou: Caim, o pecado jaz a porta. Não adianta, toda hora você vai ser tentado, mas cabe a você rejeitar. Mas é assim que faz. Não, você rejeita. Não, isso não está certo. Então eu vou orar para ver se
está certo. Se Deus falar que não está certo, não está certo. Mas tem coisa que é tão gritante que o diabo traz para a gente, que nos leva a pecar, que a gente muitas vezes não percebe. Saul, por exemplo, Esaú, por exemplo, ele trocou a primogenitura dele por um prato de sopa. E muita gente hoje dentro da igreja está trocando a sua posição diante de Deus enquanto ovelha por um prato que vai conduzi-los ao chiqueiro. Está vendo como é que é? É fino isso e ao mesmo tempo profundo, mas quem tem entendimento e sabedoria não cai nos pratos e nas mazelas do inimigo. Por quê? Porque, opa, peraí, alguma coisa está errada nesse prato, essa porta está alguma coisa errada, então eu vou orar e vou perguntar ao Senhor. Esses tempos atrás eu estava cocheando entre duas coisas. Gente, mas Senhor, mas o Senhor me mostrou isso, era esse o caminho, agora apareceu esse outro caminho, e eu orei assim umas 2 semanas ou mais, e nada, Deus não falou nada. Aí eu falei, Senhor, eu vou fazer uma campanha de 3 dias de jejum e oração, eu quero que o Senhor fale comigo, me dê direção. Primeiro dia de jejum, ele me falou. No segundo dia, ele me confirmou. No terceiro dia, foi só alegria. Eu falei, obrigado, Senhor. A direção de Deus, ela foi me dada quando eu apliquei meu coração no jejum e na oração. Porque muitas vezes, só orar não é o suficiente para que a voz nossa seja ouvida no céu. Não é? E aí, continuando aqui, assim, aí comprados e selados, assim como o espírito e a alma, nosso corpo também foi comprado por Cristo e tem o selo do Espírito Santo. O que é o selo do Espírito Santo? É o que nos diferencia dentre as pessoas que estão aí fora. Não importa se estamos dentro da igreja ou fora da igreja. O que importa é que nós temos esse selo e o valorizamos. Vamos para 1 Coríntios 6,20, por favor. 1 Coríntios 6,20. Se você preferir ler aí na revista, diz assim, porque fostes comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, pois os quais pertencem a Deus. Deus abençoe, meu José, obrigado. Irmãos, nós fomos comprados por bom preço. Qual foi o preço? O preço do sangue de Jesus vertido naquela cruz. Fomos lavados e redimidos pelo sangue de Jesus. Então nós temos que dar valor nisso. Alguém morreu, quem? Jesus. Por quê? Em nosso lugar. Esses tempos atrás eu estava falando com Deus, falei, Senhor, muito obrigado. Eu até entrei num momento emotivo. Eu falei, muito obrigado pelo Senhor ter morrido naquela cruz por mim, porque se eu tivesse morrido, meu pecado não teria sido perdoado, porque eu estou maculado pelo mundo, eu estou sujo pelo mundo, mas Jesus não, ele nasceu, viveu e morreu sem nenhuma condenação, sem nenhum pecado, como uma ovelha pura e santa diante de Deus. E nós temos que aproveitar esse trilho que ele abriu e andarmos nele. Temos que ter esse cuidado, não é? E aqui no Efésios 17, Efésios 1, acho que é Efésios mesmo. Aí o outro, leia para mim, irmão Vilmar, essa outra referência aí, por favor. Eu acho que é Efésios, não é? Na revista aí. Depois de 1 Coríntios 6,20 tem uma referência de esqueletismo. Efésios 1, do 7 ao 13. Efésios 1, do 7 ao 13, não é? Olha aí, Posso ler? Isso mesmo. Efésios 1, do 7 ao 13. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas,
segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, e propuseram em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, da dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de termos para o louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fosse selados com o Espírito Santo da promessa. Ora, 14. O qual é o penhor da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, em louvor da sua glória. Ó, o 7. Nele temos a redenção. O 8. Do 9. Desvendou-nos o mistério da sua vontade. Olha o 10. Fez-nos convergir em Cristo todas as coisas, ligando o céu e a terra. Não há mais separação entre céu e terra, mas agora é um só. Lembra do véu que foi cortado? Rasgou. Agora é uma coisa só. Quando você entra diante de Deus pelo sangue de Cristo, você tem acesso único e exclusivo pelo sangue de Jesus, e é uma coisa só, os céus e a terra. Agora, Deus, ele precisa, pela vontade dele, reinar sobre a terra também. Creio eu que sim. E aqui no verso 10, ele fez convergir os céus e a terra. Verso 11, nele fomos predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da tua vontade. Verso 12, ele diz assim: a fim de sermos para louvor da sua glória. Verso 13, e também nele vós estáis, depois que ouviste da palavra da verdade, que é essa aqui, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, qual é o penhor da nossa herança. O que é penhor? Você vai lá e entrega algo e deixa lá o penhor e pega aquilo que você precisa. Quando você vai lá no penhor da caixa, você leva a aliança, fala quanto vale? Vale R$200. Aí você deixa a aliança lá e pega os R$200. No tempo oportuno, você vai lá, leva o dinheiro necessário e resgata o seu penhor. O penhor não é aquilo que é da caixa, por exemplo, aliança. A terra, ele é só uma segurança. E Cristo, aleluia, e o Espírito Santo é o penhor dado por Jesus a nós. Então, nós somos alguém sim. Nós somos pessoas sim, selados, redimidos pelo sangue de Jesus, mas temos valor sim. Aleluia, glória a Deus. E é interessante aqui, isso nos torna propriedade de Deus em todos os aspectos, inclusive no físico, que é literalmente templo e santuário. Templo e santuário. Quero que os irmãos abrem comigo a Bíblia aí, em João, capítulo 14, 23, diz assim: respondeu-lhe Jesus: se alguém me amar, guardará minha palavra. Meu Pai o amará, e viremos para ele, e nele faremos morada. Como Deus, o Todo-Poderoso, e Jesus virá e fará morada em nós? Através da ação majestosa do Espírito Santo na remissão e na transformação do templo de Deus que somos nós.
Então nós precisamos começar a entender isso. Jesus aqui no capítulo 14, ele fala a respeito, é o capítulo que fala a respeito do casamento, e ele cita o paráclito da verdade, o Espírito Santo que ele iria vir. O capítulo 14, o 15, 16, tudo ele fala a esse respeito. Amém ou não? Então nós precisamos compreender que o nosso corpo, ele não é apenas uma carne, mas ele é templo do Deus vivo, templo e habitação do Deus vivo. Aleluia. O item 2 da revista do T1 diz assim: não sabeis vós? A pergunta feita por Paulo aos Coríntios indica que, apesar de ensinados, faltava-lhes uma compreensão espiritual correta acerca da mordomia. O corpo faz semelhante o apóstolo faz semelhante indagação por 4 vezes. O que é mordomia, irmãos? O que é mordomia? Eu fui no dicionário, falei, o que é mordomia do corpo? Diz assim: conceito de cuidar do corpo e da sua saúde. Quer dizer, a responsabilidade de nós cuidarmos do nosso corpo é nossa, não é Deus. Não é Deus que vai cuidar do meu corpo, é eu. Aí se eu sair na friagem, eu vou gripar, então não vou sair na friagem, eu vou tomar antes um antialérgico. Não é? Eu vou orar para Deus, Senhor, toda vez que eu saio na friagem, você me cura, alguma coisa assim. Aí, a saúde, vendo como templo do Espírito Santo, um presente de Deus que devemos prestar conta. Nós vamos ter que prestar conta do nosso corpo que foi dado ao Senhor. Ele nos deu esse corpo e nós vamos ter que apresentar diante dele. Essa é a mordomia do corpo. E eu quero que os irmãos abram comigo um texto aí da palavra de Deus, 1 Coríntios 3,16. 1 Coríntios 3,16. Quem achou primeiro pode ler. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Por isso, irmãos, a gente não compreende a consciência nossa de que que ideia, eu vou na igreja, vou no culto de oração, vou fazer de qualquer forma, e aí não, irmãos, cada questão que nós fazemos é espiritual, porque nós somos seres espirituais. Amém? O 17 é bem enfático, quer ver? O mesmo livro aí, 1 Coríntios 3,17. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Nós vamos entrar nessa parte agora mesmo. Irmãos, nós fomos comprados, nos unimos com o Senhor, então nós já não podemos praticar as mesmas coisas que nós praticávamos. Se eu tenho responsabilidade de entregar o meu corpo ao Senhor, então por que eu estou matando o meu corpo? Por que eu estou onerando o meu corpo? Onerando o meu sistema? Deus fez tudo perfeito, mas e a enfermidade? Deus não fez enfermidade, eu contraí essa enfermidade, foi isso que aconteceu, então eu tenho que corrigir isso. E se eu não der conta de corrigir, eu tenho que orar ao Senhor para que Ele me ajude a corrigir, porque eu tenho o compromisso de entregar o meu corpo ao Senhor. Os irmãos estão entendendo até aí? Amém. Glória a Deus. Então, o pecado, ele é devastador, e nós vamos entrar aqui, irmão Daniel, nessa questão agora mesmo. O nosso corpo, ele é um sistema muito
frágil, muito melindroso. Se você comer um pouquinho mais de açúcar, você vai o quê? Você vai adquirir um problema de glicose no sangue que vai explodir no seu pâncreas, no seu fígado e vai começar a acumular gordura. Então, nós temos que comedir isso. Se eu sei que vai fazer mal, então eu tenho que deixar de comer. O item 3, a propriedade e domínio. O detentor da propriedade deve ter também domínio. Se pertencemos ao Espírito, devemos viver sob o seu domínio. Lá em Salmo 91, nós ficamos aqui 14 semanas falando. Quero que você abra para mim lá em Salmo 91, por favor. Salmo 91. Ficamos aqui 14 semanas falando sobre o Salmo 91. E aqui diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Isso aqui traz um senso de pertencimento. Nós pertencemos a alguém. Quem? Ao nosso Senhor e Salvador. Então, nós já não temos poder sobre nós mesmos, porque nós somos propriedades única e exclusiva do Senhor. Então, nós temos que andar com cuidado. Por exemplo, o irmão João compra um carro. Esse carro, ele comprou. Deus me deu esse carro, me deu condição e tal. Eu fui lá e comprei. Ele deu direção, orei e Deus deu. Aí o pneu fica careca e não troca. O carro baixando, olha, ele não arruma. O vidro não está descendo ou subindo, ele não arruma. A pintura queimou e aí ele vai só estragando. É ou não é? O carro vai só estragando. Não. Mas o irmão João tem que estar dando sempre manutenção desse carro para que o carro possa carregar ele e a irmã Maria. Nós também, o nosso corpo, nós fomos comprados pelo Senhor, nós temos a responsabilidade de cuidar do nosso corpo, não é? Cuidar do nosso corpo. E aí entra aquela questão assim, nossa, eu sei que o meu corpo é do Espírito Santo, eu não vou comer exageradamente. Porque se eu comer exageradamente, não é somente glutonaria, gulodice. É também o que? Eu vou acabar matando o meu próprio corpo comendo exageradamente. Eu como mais do que eu gasto em energia e isso vai acumular na barriga do meu corpo inteiro, no fígado. O pâncreas vai começar a liberar insulina e uma hora ele vai cansar e aí vem a diabetes. Então o nosso corpo ele trabalha em harmonia quando nós estamos dentro do peso ideal. Quando nós estamos dentro do peso ideal. Esses barrigudinhos assim igual eu, todos têm problema de esteatose hepática. O que é esteatose? É acúmulo de gordura no fígado. Não adianta. Não adianta. Tem que tratar. Tem que tratar, porque uma hora esse problema ele vai te cobrar isso. E faz parte da nossa mordomia do corpo. Amém? Quem está comigo, diga amém. Amém. É desse jeito, você observa. Isso é fundamental na vida do crente. E nós somos, o nosso sistema, o nosso corpo, ele é muito frágil. Ele é muito frágil. O item 2, sim. Não necessariamente a pessoa que está acima do peso está assim, digo eu, né? Eu fiz esses exames anual, faço check-up, né? E aí deu que eu estava pré-diabética e com a colesterol alto, porém eu não dei 1 grama sequer. Aí a médica falou, mas eu não ganhei peso e tal. Ela falou, não, é porque o seu corpo está com
Caminhada é bom, o cardio é bom, mas tem que ir para a academia. Você vai adquirir massa muscular na academia, fazendo força. Ah não, mas eu caminho ali 20 quilômetros. Você vai afinar suas pernas. Você vai afinar suas pernas. Agora você pegar uma bicicleta e andar 20 quilômetros, aí você engrossa as pernas. Hoje eu levantei. Só um momento, vamos lá. A questão do colesterol e do acúmulo de açúcar, ela também tem um cunho emocional, viu? Se você passa muito estresse, muita ansiedade, se você tem problema psicossomático, ele reflete no seu corpo e você começa a desorganizar. Então, é melhor então que você possa levar uma vida mais light. Relaxa. Não, você tem que relaxar, ficar de boa. E aí, academia. Ah, mas a academia quanto que é a academia aqui no Recanto? 90, 100. Se fazer pacote anual lá na minha, R$100. Lá no mundo também, se pagar um ano, é R$100. Passou o tempo lá. Eu fui lá e passei o cartão, eu nem vou direto lá, porque tem muita coisa para fazer. Hoje eu levantei às 7 horas e o meu joelho estava dolorido assim, que eu botava o pé no chão e eu ficava doente, sabe? E eu fui com a bicicleta lá em 10 minutinhos. Você acredita que cagou a dor? Nossa, não é. O exercício físico, ele tem um cunho anti-inflamatório. Pegou o problema? Irmãos, espera aí só um momento, deixa o irmão João. Irmãos, nós precisamos dormir bem, precisamos fazer exercício físico e alimentar corretamente, não é muito, corretamente. A ciência, vamos dizer, a ciência diz assim que a gente tem que sentar na mesa, nos alimentar e sairmos da mesa com o sentimento de ainda termos fome. Sim. Viu? O sentimento de ainda termos fome. Está cheia. Vamos ver. Essa foi uma experiência, o corpo mesmo é muito passar, né? Às vezes a gente fala que o pessoal da chinês, eles usam muito chá, né? E às vezes a gente é leve, só quer dormir. Esse semana estava na dor de cabeça, no chá que ele estava o olho para cima, mas eu não consigo comer farmácia, não vejo que eu fiquei feio, e aí eu fiquei sem graça, eu queria me dar chá que eu quero umas massinhas de um dia. Eu falei, vou fazer, ele é forte, tomei uma xícara desse tamanho, um monte de chá. Você acredita que há uma semana eu não estou sentindo mais dor de cabeça nenhuma? Glória a Deus. Eles acham que vai, eles falam assim, que vai no estômago, sabe? Você come muita besteira, tem que subir no estômago, no intestino. Esses chás fazem aquela limpeza, né? Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Depois a gente vai, né? Vou aproveitar para falar agora, porque o tempo está passando. Às vezes a gente fica sem jejuar. Irmã Luzia, às vezes a gente fica sem jejuar. O jejum, ele tem conotação dúbia. Ele serve do lado espiritual para que a sua voz seja ouvida no alto, mas também ele tem uma conotação de trabalhar no nosso corpo para que ele seja limpo. Limpo, olha. Se você fizer um jejum de 24 horas, até 6 horas, o jejum ele vai lá e bebe o seu açúcar do sangue. Bebe o seu açúcar do sangue. Das 6 horas até 12 horas, ele começa a limpar o seu fígado. E até 24 horas, ele vai renovar as células do seu intestino. Isso tudo é comprovado cientificamente.
Então, se você jejua muito, o seu corpo ele é mais saudável. Por que os fariseus eles jejuam 2 vezes por semana, 24 horas? Não é somente para a voz dele subir ao alto, mas eles jejuam por causa do seu corpo, por causa da sua saúde. Então Jesus falou que aquele era o jejum fariseu, porque ele só estava pensando em ficar malhadão, bonitão lá. Não, mas nós temos que jejuar diariamente. Nós temos que falar, Senhor, eu quero o espiritual, minha voz seja ouvida, mas eu tenho consciência de que eu vou emagrecer. Irmãos, eu fiz um jejum aí, outro dia eu fui até enxovalhado aí por conta disso. No mês de março, meu aniversário, março e abril, eu fiquei 21 dias fazendo jejum de 24 horas. Eu emagreci quase 7 quilos. Quase 7 quilos. Onde é que estavam esses quase 7 quilos? Gordura, açúcar, acúmulo no fígado, no pâncreas, as células dos intestinos foi modificando, foi renovando tudo, porque é necessário morrer passar fome. Você está, quantos anos, irmão Daniel? Você tem 40 anos que você está só mandando churrasco, e o seu sistema só trabalhando, e você tem que dar um descanso para ele, velho. Não é? Tem que descansar. Eu não vou descansar um mês, só beber água. E aí, quando daqui a um mês, está tudo zerado. Aí você é churrasco de novo. Porque senão, uma hora o sistema grita. Uma hora o sistema fala alto. E o templo do Espírito Santo precisa ser cuidado, precisa ser zelado. Que somos nós. Amém ou não? Muitas doenças que nós temos hoje é doença física que nós adquirimos porque a gente levanta zejacô, e café doce, e pá, e vai, manda ver, e pá, e comida, o almoço vem seguro, que 3 pratão, e aí vem 3 horas come, e pá, e 6 horas, não sei, 7, 8 anos, ainda tem um churrasco, lá de Montevideo, vai, e come mais ainda, pega o barrigão cheio. O que acontece? Você não deu tempo do teu sistema nem digerir o café da manhã, você já está mandando mais 3 vezes. Pois eu almoço tranquilo, e se eu estiver em casa, eu durmo depois do almoço. Mas 4 horas meu cafezinho é sagrado, só porque eu não janto, mas a minha comida não é só carne, a comida tem que ter salada. Irmãos, e para sentir bem, para sentir obeso. O jejum, ele nos dá tempo, ou dá tempo para o nosso organismo se recuperar. Vamos supor que o irmão Elcio está lá fazendo um problema numa escola dominical aqui, uma atividade aqui. Aí ele mal acabou lá e eu chego, irmão Elcio, isso aqui é um jeito, faz para mim, olha, eu preciso dessa caixa de som, e aí ele larga aqui, e eu tenho que fazer ali, vou fumar, não, eu quero que você faça, não sei o que diz para mim, e é agora, eu preciso agora, ele irmão Daniel chega lá, não, vamos ali, você precisa, o que vai acontecer com o irmão Elcio? Ele não vai fazer nada. Ou ele vai o quê? Ele vai fazer tudo mal feito. E assim é o nosso organismo. Vai ficar sobrecarregado e vai acumular para ele utilizar essa gordura depois, quando precisar. Porque o nosso corpo ele pensa assim: nossa, daqui um tempo, se não tiver essa comida errada, eu tenho uma reserva. E aí pronto. E aí essa reserva, ela é acumulada no sangue, no fígado, no pâncreas e na barriga, em todo o corpo, assim, entre a nossa pele, o couro, né? Vamos dizer o couro, né? Que é a epiderme, a derme, aí vem o colágeno e vem a camada de gordura, né? Essa camada de gordura, ela vai crescendo, ela vai elastificando, ou ela pode ficar só musculatura, que é o que deve, e o nosso corpo, vamos dizer assim. Então nós precisamos começar a retomar a força do jejum na nossa vida. Isso é para a nossa saúde também, porque ela demanda saúde espiritual, o jejum, e saúde física também, irmão Jair. Saúde física também. As nossas células, em última instância,
o nosso sistema imunológico vai, e quando ele não tem mais gordura, quando não tem mais ninguém, vai lá nas células cancerígenas. E lá ele começa a comer essas células cancerígenas, a destruir essas células cancerígenas. Por isso que a pesquisa, a ciência diz assim, que você quer alimentar o câncer, você come açúcar. Tem gente que bebe café doce, outros bebem café com, como é que chama? Adoçante. Aquilo é um perigo. Que negócio de adoçante. É muito melhor você comer açúcar do que adoçante. O Renato, essa semana, ele me deu um topinho, falou: esse aqui é o melhor adoçante que tem. Você pode usar. É um topinho assim, é de uma planta e tal. Pois é, eu coloquei no meio, joguei o café em cima, que é amargo na boca, que é bem esquisito. Eu falei: não, eu tomei meu café mais doce. Diminuí pela metade o açúcar do meu café. Irmãos, nós precisamos aprender a comer. Porque a glutonaria é um dos pecados que existe na vida do crente. Verdade. O crente, ele está comendo muito. Outro dia, irmão Gilmar, eu fiquei com vergonha. Eu fui conversar com uma pessoa que, você casou, a sua filha e tal, há pouco tempo. Como é que foi a experiência do casamento? Você contratou o buffet? Ela falou: pastor, eu passei vergonha. Eles perguntaram para mim assim: é casamento de crente? Aí ela falou: é. Eles falaram: não, é um pouco do preço, porque crente come demais. É isso aí. Pelo amor de Deus, irmão, o que está acontecendo? Que testemunho é esse? O buffet falou: não, então é o dobro do preço. Não faça o mesmo preço. Agora, o povo lá do mundo, eu penso que ele foi injusto conosco, porque o povo do mundo não come, mas bebe. E fica mais caro, não você não tem comida. E nós não, a gente come. Agora, a gente tem que ter cuidado com a comida. O refrigerante é bom, né? Mas não é sempre. Olha, eu tirei o açúcar, eu tirei o refrigerante, farinha de trigo da minha vida, certo? E o arroz só um pouquinho. Eu não preciso 6 quilos. Tá vendo? Irmãos, nós precisamos comer certo. Tem uma dieta aí, olha aqui, isso aqui está dentro do nosso estudo, hein? Tem uma dieta aí que fala: se você passar 6 meses comendo só carne, viu, meu Daniel? O teu corpo, ele se adapta, você perde a gordura, perde o acúmulo de açúcar e você fica esguio, né? Comendo só carne. Mas quem dá conta de comer só carne? Meu marido está. O irmão Daniel dá conta. Só carne, nada de arroz, nada de feijão, nada de açúcar, só carne e água. Só porque a carne é o veneno para quem tem problema de corpo. Não, limpa tudo. Segundo a ciência, limpa tudo. Problema de corpo é trocar o terra. É o local que fala, né? Olha, o item 2 aí da revista. O item 2, o item 2 da revista, o tabernáculo e a tricotomia. Nós não vamos entrar nessa questão porque o irmão Aguinaldo já falou isso na abertura. No item 3, um tabernáculo guiado. Também nós não vamos entrar, mas eu quero ir lá para o item 3 da revista, o ponto 3, cuidando do templo do Espírito. Você crê que você é templo do Espírito Santo? Você crê que você é templo do Espírito Santo? O que diz aqui, A leitura bíblica aí na revista aí, diz assim, item do número 18. Fugir da prostituição. Bom, é uma orientação, ou é uma determinação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas
o que prostitui pega contra o seu próprio corpo. Como? Sujando, tornando impuro. E aí o que acontece? O Espírito Santo ele vai habitar no chiqueiro? Não, ele vai habitar numa ovelha. Então a porca ela tem que transformar em ovelha e ficar para que o Espírito Santo possa habitar. E aí continuando aqui, pega contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis vós que o corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Nós já lemos lá, mas não vamos lá novamente. Se nós sabemos e temos a consciência de que nós somos templo do Espírito Santo, nós temos que viver como tal. Nós não podemos participar dos pratos do mundo. E aqui está apontando a respeito do próprio corpo enquanto prostituição. E a palavra de Deus diz assim que o Espírito Santo ele tem intenso ciúme de nós. Quando você está lá de frente de uma telinha, por exemplo, o Espírito Santo está ali também. Quando você começa a olhar aqueles pratos que são colocados ali para você um atrás do outro, o Espírito Santo ele vai entristecer com você. Ele se entristece conosco acerca disso. E aí continuando, 1 Coríntios 7. Vamos lá, por favor, abra sua Bíblia. Depois a gente volta lá no item 3. 1 Coríntios capítulo 7. Para você ter ideia do quanto você é importante. 1 Coríntios 7, 1 ao 6. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Quer dizer, a pureza. Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher. E cada um tem o seu próprio marido. O marido paga a mulher o que lhe é devido, e da mesma sorte a mulher o marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. Quer dizer, que não tem esse negócio de estou com dor de cabeça, não. Você tem que liderar para o seu marido aquilo que ele quer, porque ele vai liderar aquilo que você precisa. A união entre os dois, marido e mulher, ela é sagrada. Unir-se-á. O que é isso? É a manifestação de Deus enquanto pensa no casal. É um compromisso que um é casado com o outro. É um coito, é a relação sexual. Então, não tem essa, não, eu não quero hoje, eu não posso. Tem que conversar com o marido. O marido tem que conversar com a mulher para que haja essa concórdia. Não nos defraudeis um ao outro, senão por um sentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração. Quer dizer, eu vou fazer uma consagração agora de 3 dias, ou de 1 semana, então nós não vamos manter relação, beleza? Aí o outro, obviamente, pode fazer ou não, acompanhar ou não. Então isso é importante, A minha consagração, eu falei com o marido assim, Marlene, vou fazer 3 dias. Aí eu falei, eu vou fazer 4 dias. Aí no 4º dia o Senhor falou, eu quero 21. Aí eu olhei para ela, o Senhor está querendo 21. Ela, pode fazer. 21 dias. Mas aí tem uma recuperação também depois, né? Porque o corpo está para baixo, né? Então você recupera e aí você une de novo a sua mulher. Irmãos, é tudo com entendimento, é tudo conversando, irmão José, irmão Daniel, irmão Juscelino, irmão Luzia, tudo é conversando. Estou com dor de cabeça, bora orar aqui com essa dor de cabeça, se eu melhorar agora. E aí pela fé melhora e aí pronto. E aí a aliança é renovada no ato sexual. Isso é importante e faz bem para o corpo, tanto do homem quanto da mulher.
Coríntios 6:8, tem um significado refere-se à impureza, imoralidade sexual, no sentido geral. Toda prática sexual fora do casamento, ela é uma maldição, mas a prática sexual dentro do casamento, ela é uma bênção. Está vendo? Aquilo que Deus criou tem que ser recebido com ação de graça, né? E aí, continuando aqui, ó, ao usar o verbo fugir na voz ativa, feudo, fugir ou para longe, Paulo aponta para as necessidades de ações concretas que nos ponham a salvo dos terríveis malefícios das impurezas sexuais, porque começa a ter o cuidado com os homens. Ó, se você não pode com o pecado, foge dele. Se você não consegue ficar livre da pornografia, então foge. Então, você ora a Deus, fala, Senhor, eu não ponho esse trem, eu não vou olhar isso mais, passa a olhar outras coisas, e não procura. Foge, sai fora, corre, porque nós não podemos com o pecado. Irmãos, olha, o diabo, ele vem para cima de nós, você mete o pé, expulsa em nome de Jesus, mas quando o pecado vem, você corre, porque ninguém é forte o suficiente para enfrentar o pecado assim. Não, ninguém é, só Jesus. Daí ele continua, Paulo aponta para a necessidade de ações concretas. O que é ações concretas? Largar mesmo a pornografia. Ah, mas o meu celular, o YouTube, não sei o que. Irmão, você tem que aprender a sair dessa, pedir ajuda para Deus, porque isso é pecado. 1 João 16, mais à frente aí tem um texto, 1 João 16. Não, 1 João 2, 16 e 17, olha só, o perigo que a gente corre. Vamos ler a partir do 15. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 16. Pois tudo que há no mundo, a corrupção da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Irmãos, nós não temos controle sobre os nossos olhos. Nós não temos controle sobre a concupiscência da nossa carne. A carne fala alto, os nossos olhos engolem essa carne e ela fala alto, muito alto. Irmãos, a ponto da gente ficar fora de si. Então foge. Se você sabe que você não tem força contra o pecado, você foge do pecado. Isso é fundamental, isso é imperioso que nós façamos isso. Amém, irmão? Os irmãos estão aqui ainda, glória a Deus. Olha, aqui no Salmo, o meu tempo já está passando e eu preciso ainda ler com os irmãos. Ó, o quarto parágrafo aí do texto diz assim, ó. Além dos nefastos efeitos espirituais, os pecados sexuais produzem graves consequências físicas e mentais. A pornografia, por exemplo, nem tem se tornado um vício altamente destrutivo. O alerta divino é imperativo e radical. Fugir. 1 Tessalonicenses 5:22. Vamos lá, vou ficar na revista aí. 1 Tessalonicenses 5:22. Gálatas, Efésios, Colossenses. Abstende-vos de toda espécie de mal. Ó, presta atenção. Uma vez, Deus ele nos leva assim a determinadas questões e depois a gente fala. Uma vez eu fui conversar com um chefe meu, isso aí eu estou dizendo. Fui conversar com um chefe meu, ele estava lá no gabinete dele, eu cheguei. Boa noite, era noite já, eu não saía cedo, nunca saí cedo do meu serviço, sempre saí depois da
E aí, boa noite e tal. E aí eu vi que ele fechou a tela do computador. E aí nós fomos conversar, eu despachei com ele, que ele era meu chefe, né? E nós ficamos ali uma meia hora mais ou menos conversando, e aí eu introduzi a palavra de Deus, né? Introduzi a pregação do Evangelho para ele. Foi uma época que ele estava passando por uma dificuldade lá com a esposa dele. Era um câncer no seio da esposa dele, e depois ela teve que subtrair o seio. E aí eu não sei por que cargas d'água que em um momento lá eu falei, olha, quando você está olhando, porque assim, a conversa foi caminhando nesse sentido, eu falei, quando você está olhando uma mulher nua na sua tela, na sua televisão, o inimigo, o diabo também está olhando junto com você. É igual quando você está bebendo uma cerveja, o diabo também bebe junto com você. Aí ele fez assim, e parece que ele caiu assim, um balde de água gelada nele assim, porque, irmãos, olha, eu já sentei numa mesa, eu bebi 24 garrafas de cerveja de 600 ml, sentado, não levantava para ir no banheiro. Para onde é que estava aí nessa cerveja? 24, está quanto? 600? Dá uns, quase uns 18 litros, não é? Para onde é que estava aí nesse trem? A cabeça, eu não ficava tonto quando eu bebia. Não, era difícil o dia que eu ficava tonto quando eu bebia. Para onde ir, irmão? Vocês tanto de cerveja? O diabo estava do seu lado. O capiroto estava lá, bebendo lá. Eu estava alimentando o vício de Satanás através de mim. Então eu falei isso para ele, na hora ele despertou. Ele falou, nossa, eu acho que ele com a atitude dele, ele chegou à conclusão de que ele estava satisfazendo o desejo do diabo e não o dele próprio enquanto pessoa. Então, isso muito acontece, irmãos, com vícios no celular. Por exemplo, tem gente que não consegue se libertar de filmes, de desenhos pornográficos. Tem gente que passa aquelas mulheres lá balançando os glúteos, né? Para não falar outra coisa. Então tem gente que gosta, fica lá se deliciando aquilo. Quem é que faz você entrar por aquele caminho? É o Espírito Santo? E pastor Edevaldo? Não. E às vezes tem muitos cristãos, né? Pessoas que curtem essas coisas aí, pornografia, e fica pensando que é só no beber lá, sexo, esposo, não é só isso. Curtir, ficar vendo essas mulheres serem nuas, mostrando demais, que esse decotão, mostrando seus seios, muita sensualidade, imoralidade, tudo está junto na pornografia. Se você está vendo, fica assistindo, tem um fim até acabar. O que chega para você assistir até acabar. Irmãos, isso aí você está alimentando um vício na sua vida. Você está alimentando um vício na sua vida e é igualzinho o vício da bebida, do cigarro, da droga, da pornografia, do anime, da prostituição, dos filmes. Esse é um vício que você está alimentando e ele é nocivo e ele vai te levar para o inferno. É fato, irmãos, é pecado a pornografia. E aqui, irmãos, no item 10, nós já até falamos sobre isso aqui. É o item 2, disciplinas espirituais. Para uma vida espiritual plena, como templo do Espírito Santo, não basta que os membros do corpo deixem de ser instrumentos do pecado. É preciso apresentá-los a Deus como instrumentos de justiça e culto em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Você tem que, olha, irmãos, nós precisamos orar ao Senhor. Não basta você virar ovelha, mas você tem que se manter ovelha. Porque toda hora você está lá, aí Deus te tira do charco do lodo. Eu ouvi uma oração e tirou do charco do lodo, mas toda hora você está lá com o pezinho lá no charco do lodo, lá, se contaminando lá. Não, ou você é do Senhor ou você é do diabo. Então é importante nós entendermos e termos a consciência disso. Irmão Daniel, ou é frio ou é quente? vai.
Irmãos, o charco de lodo é um pecado, o charco de lodo é o mundo, o charco de lodo é fazer a vontade do diabo. Mas você está aqui, a ovelhinha branquinha ou a porca bem lavadinha, mas você está doido, eu quero ir lá, eu quero assim, lá no charco de lodo lá. Olha, mas isso aqui é só uma foto dessa loira aqui, dessa mulher. Não, irmão, sai fora, seja radical com o pecado. Fuja da aparência do mal, diz a palavra, isso é fato. Ah, mas esse filminho aqui, nossa, esse filme aqui é tão bom, aquela artista é tão bonita, você está lá sofrendo, se laminando. O Espírito Santo vai habitar nesse corpo? Ué, como é que é isso? Eu não entendo, eu acho que não. Irmão, não. Aquele rei da vida, ele ensinou o pecado, ele correu atrás, o José do Egito, passou fora. Pois é, o irmão Davi, rei de Israel, ele foi apanhado pela pornografia. Focado, né? Ele subia lá no terraço, ele não tinha o smartphone lá, né? O iPhone 17. Mas aí ele subiu no terraço e viu a moça tomando banho, ó. Se eu tivesse visto, Saía pra fora, e aí mergulhava, saía do outro lado, e ele foi olhando, aquilo ali não aconteceu uma vez só, e aí ele pegou ela e se deitou com ela. Aquilo ali toda hora. A hora, aí ele subia lá e ó, escorava no parapeito do palácio e ficava lá banhando. tivesse visto uma vez, O que aconteceu? O que aconteceu? Paulo, Deus mandou problema na vida dele por causa do pecado. Dele. Pornografia existe também na Bíblia, irmãos. Davi não podia, se ele tivesse visto ela, ele tinha que falar, não, essa hora eu não vou lá. Aí ele ia mais tarde, ou mais cedo, mas naquele horário não. Agora a pessoa pega o smartphone e fica ó, tela. Meu Deus do céu. E aparece, vai vendo. Se você fizer pica corrida lá no Instagram, lá no Short Cult, lá, ó, vai aparecer só besteira. Agora, se você for lá pesquisar algo pontual, aí vai aparecer o que você precisa. Então a gente tem que dosar essas coisas. Dosar isso. Irmãos, sai fora. Não, eu vou desinstalar isso aqui. Desinstala. Quero se espelhar no José do Egito. Pois é, ué. Irmãos, nós temos que ter postura radical contra o pecado. Radical contra o pecado. O salmista, eu ia falar salmista, Davi. salmista também, mas é o Salomão, filho dele. Ele diz assim, ó, quando você for comer na casa de alguém, mete uma faca na tua garganta. O que é isso? Come um pouco. Porque mostra ser educado. Não é? Se você é acostumado a comer 3 pratos na sua casa, Vai chamar uma vez, não chamar de novo. descer com tonaria. Irmãos, amém? O item 3 é disciplinas corporais. É um contrassenso ter o corpo como templo do Espírito Santo e tratá-lo sem o devido cuidado. Dentre esses cuidados estão a quantidade e a qualidade da nossa alimentação. Às vezes se afirma em tom jocoso que o crente não deve, mas comum, aquilo que eu falei, né? Não seria reflexo da falta de moderação de alguns? Claro. Além do aspecto alimentar, descanso, e especialmente o sono, Salmo 127:2, os exercícios físicos também são importantes cuidados para o corpo e a mente. Cabe-nos também fazer uso regular dos meios de saúde preventivos e curativos e disponíveis. Irmãos, o exercício físico, o apóstolo Paulo fala que para nada se aproveita, mas hoje a ciência comprovou que para tudo se aproveita, exceto para as questões espirituais. É bom para a mente, é bom para o coração, é bom para o fígado, para o pâncreas, para o intestino, é bom para os músculos, porque quando você está musculoso, assim, igual o irmão Juscelino, até quando você dorme, os músculos exigem que a sua gordura seja queimada. Então é bom para tudo. Irmão, você é um
observa se tem gente que tem um ombro fino assim, ó, e barriga grande. Irmão, tem que ser ao contrário, barriga fina e ombro largo. Por quê? Musculatura. Um dia eu olhei no espelho, eu falei, rapaz, meus ombros estão parecendo duas flechas. Eu estou parecendo morcego, né? Aquelas pulmões assim, né? Eu falei, não, vou modificar isso. Aí eu fui lá na academia, quanto é aí? Cartão Google, aí senhor, é o senhor que vai pagar. Pronto. E aí eu comecei a fazer força lá, ó. Nosso bolo muito na roça, puxar os cabos brutos, Rapaz, os açougueiros estão doidos aí no boi de carro, é pesado, porque tem muito músculo, né? carne gostosa. Carne boa, massinha. Então, é isso que nós precisamos entender nesses nossos dias acerca da nossa vida espiritual. Não é só o espírito, mas o nosso corpo também tem que ser cuidado.